As pessoas mais cansadas que eu conheço não são as mais fracas, são as mais boas. São aquelas que ajudam todo mundo, que escutam mais do que falam, que evitam conflitos, que tentam entender todos os lados. E mesmo assim, vivem exaustas, dormem cansadas, acordam cansadas, vivem com a sensação de que algo dentro delas está se apagando. E talvez hoje você descubra que o problema nunca foi você. A mentira que ensinaram para você. Desde pequeno ensinaram algo perigoso. Seja educado. Não incomode. Não responda. Não decepcione ninguém. Você aprendeu que ser uma boa pessoa significava engolir sentimentos, evitar conflitos, colocar os outros primeiro. E sem perceber, você virou alguém incapaz de dizer não. Você começou a viver para manter a paz ao redor, mesmo perdendo a paz dentro de si. O cansaço que ninguém vê. Existe um tipo de cansaço que não aparece em exame nenhum. Não é falta de sono. Não é excesso de trabalho. Não é preguiça. É um cansaço silencioso. O tipo de cansaço que vem de sentir demais, pensar demais, se importar demais. Você continua funcionando. Vai trabalhar. Conversa normalmente. Sorrir quando precisa. Mas por dentro, existe um peso constante, porque pessoas boas vivem carregando coisas que nunca foram delas. Carregam problemas que não criaram. Responsabilidades que ninguém pediu oficialmente, mas que elas assumiram mesmo assim. Você percebe quando alguém está triste antes mesmo dela falar. Sente o clima pesado de um ambiente. Absorve emoções como uma esponja. E isso cansa. Cansa fingir que está tudo bem para não preocupar ninguém. Cansa ouvir todo mundo, sem ter quem realmente escute você. Cansa ser forte o tempo inteiro. Existe um momento em que a pessoa boa não quer desistir da vida. Ela só queria descansar da própria mente. Porque o maior desgaste não vem do que você faz. Vem do quanto você sente enquanto tenta ser tudo para todos. E o mais difícil, quase ninguém percebe seu cansaço. Porque você nunca foi o tipo de pessoa que reclama. Você aprendeu a suportar. Aprendeu a entender. Aprendeu a continuar. Mas existe uma diferença enorme entre ser forte e estar bem. E talvez hoje você esteja descobrindo isso. O peso de ser a pessoa forte. Em algum momento da sua vida, você virou a pessoa forte. Talvez nem tenha escolhido isso. Simplesmente aconteceu. Quando alguém precisava conversar, chamava você. Quando alguém estava perdido, procurava você. Quando tudo parecia desmoronar, esperavam que você soubesse o que fazer. Você virou o apoio, o equilíbrio, o lugar seguro. E no começo, isso até parecia bonito. Ser necessário, ser confiável, ser alguém em quem todos podem contar. Mas existe um lado que ninguém vê. Porque enquanto todo mundo descarrega o peso em você, quem recebe o peso que você carrega? Quem percebe quando você também está cansado? Quem nota quando o sorriso já não é tão leve quanto antes? A verdade é que pessoas fortes raramente recebem cuidado. Elas recebem expectativas. O mundo se acostuma com sua estabilidade, com sua maturidade, com sua capacidade de aguentar tudo, e sem perceber, param de perguntar se você está bem, porque na cabeça das pessoas, você sempre vai dar conta. Então você aprende algo perigoso, a sofrer em silêncio, a resolver sozinho, a não incomodar ninguém com suas próprias dores. Você escuta desabafos, enquanto guarda os seus. Aconselha pessoas, enquanto se sente perdido. Sustenta todos, enquanto ninguém percebe que você também precisava ser sustentado. E chega um momento em que a pessoa forte não desaba. Ela apenas vai ficando cansada, quietamente, sem drama, sem aviso, sem gritar por ajuda, porque quem sempre foi o apoio nem sabe mais como pedir colo. E talvez o seu verdadeiro cansaço não venha das responsabilidades da vida, mas do fato de que por muito tempo você foi forte para todo mundo, menos para si mesmo. A armadilha de agradar todo mundo.
Existe uma armadilha silenciosa que prende muitas pessoas boas. Ela não faz barulho. Não parece errada. Na verdade, ela até recebe elogios. É a necessidade constante de agradar. Você começa pequeno. Aceita algo que não queria, só para evitar clima ruim. Concorda com algo que não acredita, só para não gerar conflito. Fica em silêncio, só para manter a harmonia. E aos poucos, sem perceber, você começa a desaparecer. Você passa a medir cada palavra, analisa cada atitude, pensa demais antes de se posicionar. Não porque não tem opinião, mas porque tem medo de decepcionar alguém. Então você se adapta, muda o tom de voz dependendo da pessoa, esconde partes da própria personalidade, ri do que não acha engraçado, aceita o que machuca. E tudo isso em nome de uma coisa: ser aceito. O problema é que existe um preço invisível. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, uma parte sua fica para trás. Toda vez que você evita se posicionar, sua identidade enfraquece. Porque agradar todo mundo exige que você abandone quem realmente é. E o mais cruel: as pessoas começam a gostar da versão adaptada de você, não da versão verdadeira. Então nasce um vazio estranho. Você está cercado de gente, mas sente que ninguém te conhece de verdade. Porque ninguém conhece a pessoa que você precisou esconder para ser amado. E chega um momento em que o cansaço não vem das pessoas. Vem do esforço constante de não ser você mesmo. Pessoas boas muitas vezes não estão exaustas porque fazem demais. Estão exaustas porque fingem demais. Porque viver tentando caber nas expectativas dos outros é como respirar com metade do pulmão. Funciona por um tempo, mas uma hora falta ar. E talvez o maior ato de coragem da vida adulta não seja agradar todo mundo. Seja aceitar que algumas pessoas vão se decepcionar quando você finalmente começar a se escolher. O verdadeiro motivo do cansaço. Talvez você tenha passado muito tempo tentando entender o próprio cansaço, achando que era falta de descanso, falta de motivação, falta de disciplina. Mas e se o problema nunca tivesse sido falta de energia, e sim o lugar onde você está colocando essa energia? Porque existe algo que esgota qualquer ser humano: viver longe de si mesmo. Você não está cansado apenas do trabalho, nem das responsabilidades, nem da rotina. Você está cansado de se abandonar um pouco todos os dias, cansado de aceitar situações que já não fazem sentido, cansado de tolerar o que fere seus valores, cansado de manter relações onde você precisa diminuir quem é para continuar pertencendo. O corpo suporta esforço, mas a mente não suporta incoerência por muito tempo. Quando você vive uma vida que não combina com quem realmente é, algo dentro começa a resistir. Primeiro vem o desânimo, depois a irritação silenciosa, depois a sensação estranha de vazio. Nada parece suficiente. Nada anima como antes. Nada faz tanto sentido. E muita gente chama isso de preguiça. Mas não é preguiça. É desgaste emocional. É a alma tentando avisar: essa vida não está alinhada comigo. Pessoas boas costumam ignorar esse sinal. Continuam ajudando, continuam funcionando, continuam sendo fortes, até que um dia percebem que não estão vivendo. Estão apenas cumprindo expectativas. O verdadeiro cansaço nasce quando você passa anos sendo quem precisava ser, e não quem realmente é. E talvez o que você precise não seja férias, não seja descanso. Talvez o que você precise seja coragem. Coragem para parar de sobreviver em uma versão reduzida de si mesmo. Porque o maior esgotamento da vida não vem do excesso de esforço. Vem de viver uma história que, no fundo, nunca foi sua. O momento de despertar. Deixa eu te perguntar algo difícil. Quantas vezes você ficou em silêncio para evitar conflito? Quantas vezes aceitou menos do que merecia? Quantas decisões você tomou pensando primeiro nos outros e nunca em você? Talvez o problema nunca tenha sido ser bom. Talvez tenha sido esquecer de ser bom consigo. O novo significado de ser uma pessoa boa.
Ser bom não significa se sacrificar o tempo todo. Ser bom também é colocar limites, proteger sua energia, escolher a si mesmo sem culpa. Bondade sem limites vira autoabandono. Você pode continuar sendo gentil, sem permitir que o mundo te esgote. Porque pessoas boas não precisam ser frágeis. Elas precisam ser inteiras. Talvez você não esteja perdido. Talvez você só esteja cansado de viver uma vida onde sempre sobra força para os outros e nunca para você. O mundo não precisa de pessoas boas exaustas. Precisa de pessoas boas despertas. Pessoas boas fortes. Pessoas boas conscientes. Pessoas boas que finalmente aprenderam a não se abandonar. E se esse vídeo fez sentido para você, se em algum momento você se reconheceu aqui, se inscreve agora no canal Mentalidade na Prática, porque toda semana tem conteúdos que vão te ajudar a pensar diferente, viver melhor e assumir o controle da própria vida. E já deixa o seu like nesse vídeo. Pode parecer simples, mas isso ajuda o YouTube a entregar essa mensagem para mais pessoas que também estão precisando ouvir isso hoje. Nos vemos no próximo vídeo. Se esse vídeo falou com você, se inscreve no Mentalidade na Prática. Porque aqui, a mudança começa dentro.